Se o seu céu está escuro e o seu coração já não acredita no amanhã, se a sua fé parece ser tão pequena diante dos problemas, estes homens podem ajudar você. Agora, Cristo Verdade que Liberta, um programa do povo de Deus. Muito boa noite, meus amigos. Hoje, terça-feira, mais um programa Cristo a Verdade que Liberta, entrando aí na sua casa, no seu televisor, no seu aparelho de celular, no seu computador, aonde quer que você estiver, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Ivair Diniz e nós somos partes da equipe Cristo a Verdade que Liberta, do nosso apóstolo Jair de Oliveira. No programa de hoje eu quero falar sobre imposição de mãos. Jesus uma vez ele disse que se nós colocássemos as mãos, se impuséssemos as mãos sobre uma pessoa doente, ela seria curada. Quem falou isso foi o próprio Senhor Jesus. Orientando os seus discípulos, ele disse: colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. O tempo passou, quase ou mais de 2000 anos, desde que o próprio Senhor Jesus falou estas palavras, e eu quero dizer a você que estas verdades continuam valendo para os nossos dias. Nós temos uma pessoa que é a Cristiana Borlini, lá no estado do Espírito Santo. Ela participou de uma das nossas reuniões, de uma das reuniões da Igreja Casa da Bênção. E ela tinha um sonho no seu coração que era ser mãe, e pela medicina ela não teria nenhuma condição. Ela tinha algumas enfermidades, ela tinha algumas limitações que a impediam de ser mãe. Ela tinha doenças, ela tinha enfermidades no corpo. E quando ela participa de uma das nossas reuniões, ela recebe a imposição de mãos, da maneira como Jesus falou: colocarão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. E a Cristiana, então, participando de uma de nossas reuniões, recebe a imposição de mãos no seu ventre, na sua barriga. Alguém ora por ela. E sabe o que acontece? Quando ela recebe a imposição de mãos, imediatamente ela sente reações e ela vai contar para nós o que foi que aconteceu quando recebeu a imposição dessas mãos. Eu quero que você creia, o tempo dos milagres não passou. Cada história de fé que trazemos aqui é a prova de que Deus ainda cura, Ele ainda liberta, Ele ainda transforma. Nós queremos te aproveitar e te convidar, procure conhecer a Igreja Casa da Bênção. Participe de uma de nossas reuniões. De onde você estiver, nós temos Igreja Casa da Bênção espalhadas por todo o território nacional. Procure-nos, nós podemos ajudar você. Nós queremos fazer também uma oração de posição de mãos sobre a sua vida. E pode ter certeza, o milagre vai acontecer. Veja o que Deus fez na vida da Cristiana Borlini. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Meu nome é Cristiana Borlini Nascimento. Eu faço parte da Igreja Casa da Bênção desde 2014, né? Aí em 2014 conheci aqui, foi um convite do meu noivo, né? Que ele começou a vir a frequentar. Aí ele me convidou e eu vim, e desde então a gente não parou de vir. Aí no 2014 ainda nós casamos. E desde então eu falei assim, já que a gente casou, eu sempre tive um sonho de ser mãe. Aí eu já queria logo ter um filho, então não conseguia. Aí foram passando anos e nada. Até que em 2017 fui procurar um profissional, fui no ginecologista, falei que eu já estava sentindo alguns sintomas. Aí tudo indicaria que seria uma endometriose. Aí fiz um exame, uma ressonância e detectou endometriose profunda. E isso dificulta na gravidez, né? Aí desde então ela passou um tratamento para me fazer. Comecei o tratamento em 2017. Aí nesse intervalo veio um pastor gaúcho aqui na igreja. E no momento ele fez uma oração lá na frente, quem estivesse sentindo dor era para ir lá.
E eu fui, até ele pediu para 2 irmãs colocarem a mão no meu ventre, falei onde estava sentindo a dor, eles colocaram a mão aqui na minha barriga e ele começou a orar. E nesse momento, algo começou a mexer dentro de mim, como se tivesse mesmo um neném chutando dentro da minha barriga, foi algo sobrenatural. Aí começou a mexer e ao mesmo tempo começou a doeu muito, eu comecei a gritar de dor porque estava doendo muito. Aí desde então eu apaguei, quando eu levantei eu senti algo descendo, aí eu corri para o banheiro, quando eu fui olhar tinha descido coágulos de sangue. E naquele momento ali eu acreditei que Deus havia me curado. A dor que eu estava sentindo e algo que estava mexendo dentro de mim era Deus, a mão de Deus ali dentro, né? E usou o pastor para poder, né, me curar. E eu tomava já o medicamento, era 3 meses de tratamento que eu estava fazendo para endometriose. Aí eu falei, não, se eu acreditei que Deus, né, me curou, para que eu vou continuar tomando remédio? Aí eu não tomei mais. Aí quando foi em março de 2018, aí eu descobri que eu estava grávida. A médica ainda falou que seria uma gravidez difícil, por ser, né, eu ia sofrer. Graças a Deus eu não senti nada, foi meus 9 meses tranquilo. Só senti os sintomas de gravidez mesmo, enjoos, mas dor nenhuma, foi uma benção. Vamos para mais uma história de fé? Dessa vez eu trago a história de fé do André Nascimento. A Bíblia diz que Deus ele realiza sonhos guardados, sonhos secretos do coração do homem, do coração da mulher. No caso do André, o seu sonho era ser pai e da sua esposa ser mãe. Só que se casaram, os anos se passaram e a gravidez não acontecia. Aparentemente, eles não tinham nenhum problema de saúde, mas a gravidez não acontecia. E foi nesse momento que o André conheceu o poder de Deus. Foi nesse momento que ele descobriu que Deus realiza sonhos, porque de forma milagrosa e sobrenatural, a sua esposa Janaína foi mãe de um belo garoto. É essa história que o André vai nos contar a partir de agora. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Meu nome é André Pereira Nascimento, sou membro da ICB Vitória, casado com a Janaína há 25 anos. Assim que eu casei, meu grande sonho era ter filhos, né? Como todos que casam, um dia quer construir família, quer ter filhos. Só que meu filho nasceu 15 anos depois de eu ter casado. Não fazemos uso de tratamento, não usamos nada de preservativo nem nada. Só que isso durou muito tempo, me frustrou por causa disso. Entramos em desavenças até uma vez. Cheguei a falar para minha mulher que ela não seria capaz de me dar um filho. Pelo mundo ter dito isso. Mas O problema era com você ou com ela, André? a gente não tinha problema. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça, não tinha nenhum problema nem comigo nem com ela. Ela passou por vários médicos. Teve um dos médicos que chegou como ela era gordinha na época, você tem que emagrecer para você ter filhos. Se você continuar gorda, você não vai ter filhos. Isso frustrou a gente mais ainda. Aí a Janaína já era evangélica e eu não. Mas ela e a cabeça dela, como é que era? Como é que estava? Olha só, é difícil de dizer em termos de cabeça de mulher. Mas depois que eu disse essas frases para ela, que ela não era capaz de ter um filho, de me dar um filho, nossa vida começou a ficar meio complicado, né? Teve a crise dos 7 anos, a gente continuava sem filhos. Pensei em chutar o pau da barraca, sair de casa, quer dizer, aconteceu 1001 coisas até o Gabriel chegar. Um belo dia, uma bela noite de domingo, eu dormindo,
Eu em sonho, Deus revelou para mim, e nessa época eu já era evangélico, já estava na igreja. Deus revelou para mim o Gabriel. Eu estava com ele no colo, com meu filho no colo, e já tinha até nome. Falou: "Esse é teu filho, é o Gabriel, e é homem." Amanheceu o dia, nós fomos tomar café da manhã. Eu bati na barriguinha dela: "Ó, não se preocupa não, tá tudo certo." Mas não expliquei para ela o porquê disso. Na hora do almoço ela me indagou: "Por que você está dizendo isso?" Eu falei: "Não, Jana, é o seguinte, que essa noite em sonho, Deus me revelou que você está grávida. E a observação é de um homem, e o nome dele é Gabriel." "Não, que eu não tô grávida não, que você tá doido, que não sei o quê." "Eu tô falando pra você, você está grávida, e o nome do nosso filho é Gabriel." Ela foi trabalhar na segunda-feira, ela trabalhava na Unimed na época. Segundo ela contando pra mim, ela chegou no hospital, a médica olhou pra ela, aquela colega da gente hoje em dia, e viu algo diferente nela. Pediu pra ela fazer um beta. Ela: "Como assim eu fazer um beta? Já fizemos vários beta, várias vezes, e nunca deu nada, por que eu vou fazer hoje?" "Não, vamos fazer um beta." Ela fez o beta. Eu estava na rua trabalhando, que eu vendia pães caseiros na época, no Leitão da Silva ali, lembro como se fosse hoje. Meu telefone toca, era uma 12:30 e pouco. Entendi: "Alô, parabéns, papai." Nossa, eu parei na hora. Comecei a chorar, comecei a gritar na rua. Quem via se achava que eu era um louco, não ia entender o motivo da minha gritaria toda. "É sério, a Jana tá grávida, Meu Deus, obrigado. Passou-se 8 meses, a barriguinha cresceu. Viemos no culto na igreja no domingo. O Gabriel estava programado para vir 2 de setembro. Dia 14 de agosto, teve um culto aqui no domingo. Janaína passou mal. Gravidona desse tamanho, começou a passar mal. Vamos lá para fora. Que foi? Tá doendo, eu sentindo cólica, tá doendo. Meu Deus do céu. Começamos, as irmãs oraram por ela. E na segunda seria a última ultrassonografia dela, para que na outra semana o Gabriel nascesse. Ia fazer cesárea. Nós fomos para a consulta na segunda-feira, à tarde. O médico botou o aparelho, passou por um lado, pro outro. Olhou para minha cara, olhou para a cara dela: "André, tá acontecendo alguma coisa." Eu: "Não, tá tranquilo." O médico falou: "Vem cá, tá para quando esse neném?" Eu falei: "O Gabriel tá prometido, vai dar dia 25. Ele: "Não, o Gabriel é para hoje." "Oi?" "O Gabriel é para hoje. Você pode ligar para sua médica para ela reservar a UTI. Gabriel vai nascer hoje. Pode mandar esse exame para ela agora, que ele vai nascer hoje." Aí mandamos para ela: "Ó, você vai direto para o hospital que eu tô te esperando lá já." Gabriel nasceu 8 e pouco da noite, com 3,47 kg, saudável. E tá esse meninão que vocês verem aí na igreja hoje. Meu filho, com todo orgulho, que eu amo muito. Tem acontecido várias coisas nas nossas vidas que na hora a gente não dá valor. Mas depois que a gente tem um filho, a gente pensa no que vai fazer. E vê, tem que pensar nele antes agora. Não é só na gente. Para quem disse que minha mulher não seria capaz de dar uma criança, eu tive que pagar minha língua. Não precisou emagrecer, não precisou de nada. Tá aí o Gabriel, para todo mundo ver. É um milagre de Deus em nossas vidas. Existimos desde 1964 e há 54 anos nos reunimos anualmente em Brasília para um tempo de comunhão, oração e ministração dos segredos que estão no coração de Deus. Alinhamento, direção e comando para um corpo formado por milhares. Bispos, superintendentes, missionários, pastores, obreiros e obreiras dos 4 cantos da nação brasileira se encontram aqui. E na pessoa do seu presidente, Apóstolo Jair de Oliveira, recebemos suporte e cobertura espiritual para prosseguirmos no cumprimento da nossa missão. A cada ano,
o nível da nossa convenção nacional cresce. Nos assustamos com tudo aquilo que o dono desta obra tem nos proporcionado. Ano após ano, temos sido preparados para a grande colheita prometida pelo Senhor. E em 2022 não será diferente. De 20 a 23 de julho, a maior de todas as convenções. Em todo tempo, jejum e oração. Na Catedral da Bênção, Taguatinga Sul, Distrito Federal. Preletores: Apóstolo Jair de Oliveira, Bispos Daniel Oliveira, Jaime Caieiro, Wilson Ribeiro, Paulo Ribeiro, Bispo Palarone, Missionária Ruth, convidados especiais: Apóstolo João Neto e Missionário Paulo Canuto. Milhares de líderes estarão conosco e você não pode ficar de fora. Faça agora mesmo sua inscrição e participe. Ventos de avivamento estão soprando sobre a Casa da Bênção. Bom, você acompanhou aí a chamada, o convite que nós estamos fazendo a todos para a grande convenção nacional. Começa agora, próximo dia 20 de julho, lá em Brasília, Taguatinga Sul. Você está convidado a estar conosco neste grande evento de fé. O Brasil se reúne em Brasília do dia 20 ao dia 23 de julho, Convenção Nacional das Igrejas Casas da Bênção. Mas eu quero agora trazer o nosso apóstolo Jair de Oliveira. Ele tem trazido aqui, na verdade, todas as noites, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé ministrada num dos nossos templos espalhados por todo o Brasil. E mais uma vez ele chega e ministra ao seu coração. Em meio ao caos, a palavra apostólica, trazendo direção e segurança para a sua alma. Com o apóstolo Jair de Oliveira. Quando há um homem, uma mulher, um grupo orando, os céus se abrem. O que isso significa? A mente natural não entende as coisas de Deus. Para uma mente natural, as coisas de Deus parecem loucura. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2. Mas quando há oração, há revelação. Os céus abrem. E quando o céu abre, você vê o que você não via antes. Você percebe o que você não percebia antes. Você ouve do Senhor o que você não ouvia antes. O céu aberto é sinal de glória, de milagres, de sobrenatural, de manifestação divina de uma forma intensa. Oh, meu irmão, a oração faz o céu fender e a glória de Deus descer. Anseia por isso. Deseje isso mais do que qualquer outra coisa na tua vida. Céu aberto sobre a tua cabeça, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu chamado, sobre a tua missão na terra. Céu aberto. Oh, meu irmão, a oração faz o céu fender e a glória de Deus descer. Anseia por isso. Deseje isso mais do que qualquer outra coisa na tua vida. Céu aberto sobre a tua cabeça, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu chamado, sobre a tua missão na terra. Céu aberto. Segundo fenômeno que acontece, o Espírito Santo desceu. Primeiro, céu abriu. Segundo,
o Espírito Santo desceu sobre ele. Deixa aí. Queridos, salvação é pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Ponto. Mas uma vida cheia do Espírito tem um preço. Uma vida cheia do Espírito tem preço. Não estou falando de moedas, real, dólar, libra esterlina, sei lá, qualquer tipo de moeda. Preço é preço de renúncia, é preço de uma vida de santidade, é preço de uma vida de oração. Amém? Glória a Deus. Deixa eu refrescar a sua memória. Mateus 25. Não precisa colocar não. Nós temos a parábola das 10 virgens, certo? As 10 eram crentes. As 10 tinham lâmpada acesa. Quer dizer, já tinham recebido o Espírito de Deus e convertido, né? Estava com lâmpada acesa, as 10. Só que, a partir de um determinado momento, o azeite de 5 delas acaba e a lâmpada apaga. E elas então vão às outras que tinham lâmpada acesa e diz: dai-nos do vosso azeite. E as 5 que tinham lâmpada acesa disseram: ide e comprai. Essa frase daquelas 5 virgens prudentes continua ecoando. Qual o diferencial? Elas tinham azeite extra. Ei, Israel, tinha azeite extra. Vá comprar. Comprar implica em pagar preço. Igreja de Laodiceia, aquela igreja opulenta, aquela igreja arrogante, soberba, dizia: somos ricos, estamos abastecidos, de nada temos falta. Jesus vem e dá outro diagnóstico. Jesus não vê como os homens veem. Aquilo que impressiona os homens nem sempre impressiona Jesus. A igreja de Laodiceia era tida como rica, poderosa, extraordinária, influente. Mas Jesus diz: tu és pobre, tu és miserável, tu és cega, tu estás nua. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado. Ouro na Bíblia remete à glória de Deus, tem preço. Salvação não tem preço, Jesus já pagou, é pela graça. Mas um ministério cheio do poder de Deus, da unção de Deus, tem preço. Oração, jejum, entrega, renúncia, foco. Pastor, pastora, o que não aconteceu no ano 20 por causa da pandemia do diabo, o que não aconteceu no ano 21, se prepare para esse segundo semestre, se prepare para o ano 23, vai haver um grande mover de Deus no Brasil, salvação de almas, aleluia, a igreja se levantando como guerreira. Se você crê, aplauda ao Rei da Glória. Eu creio, por isso eu estou falando. Primeiro fenômeno, quando Jesus orou, os céus abriram. Segundo, o Espírito de Deus desceu sobre ele. Aleluia. Terceiro, ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido, em ti eu tenho prazer. Quando o homem ora, o céu abre, o Espírito Santo vem. E em terceiro lugar,
Deus fala. A voz do Senhor se faz ouvir. Não de forma audível, pode até ser, mas no teu espírito, vivificando a Escritura e trazendo norte, direção para a tua vida pessoal, para o teu chamado, para o teu ministério. Irmãos, se faltar estas 3 coisas preciosas que ocorreram, nós estaremos fadados à derrota ministerial. Céu aberto, Espírito de Deus sobre nós e a voz do Pai Celeste falando conosco. O nosso Deus não é uma coisa inanimada. Ele não é um ídolo que tem olhos e não vê, tem ouvido e não ouve, tem boca e não fala, tem nariz e não cheira, tem mãos e não apalpa, tem pés e não anda. Nosso Deus é El Shaddai, o Todo-Poderoso, que comunica conosco. Olha o que ele diz com relação ao Senhor Jesus: és meu filho amado. Outro dia eu escutei alguém orando dizendo assim: Jesus, tu és meu pai. Eu falei, está errado biblicamente, Jesus não é seu pai. Hoje mesmo nós estudamos sobre isso. Jesus é nosso irmão mais velho. Ele deixou de ser unigênito para ser primogênito dentre milhares e milhares de irmãos. Como o pai tinha prazer no seu filho primogênito, o Senhor Jesus, que ele possa ter prazer em nós, que ele possa ter alegria conosco, o nosso caráter, o nosso comportamento, as nossas motivações mais secretas. Ele olha com olhos como chama de fogo, e que ele possa dizer de mim e de você: tu és, uau, meu filho, minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Para continuar fazendo o que o nosso Jesus nos ordenou, através da rádio e da televisão, precisamos de 2 coisas: o poder do Espírito Santo de Deus e a sua oferta de fé. Ajude-nos a permanecer no ar. Seja um parceiro nas nossas missões. Envie agora mesmo a sua contribuição de amor. Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, Caixa Econômica Federal, Agência 2042, Operação 003, Conta Corrente 6797-0, Pix 00-113-0141-50. Ou aponte a câmera para o nosso QR Code. Unidos faremos muito. Separados, pouco ou nada. Sejamos unidos. Olha, meus amigos, a Igreja Casa da Bênção crê no poder da profecia. Nós temos profetas, nós temos homens e mulheres de Deus que profetizam debaixo do temor e da autoridade do nome de Jesus. Numa de nossas convenções, na verdade, na nossa última convenção nacional em Brasília, houve um mover profético, uma oração liberada, uma palavra liberada para mulheres que não podiam ter filhos, mulheres que não conseguiam engravidar-se. E eu quero falar sobre a Gabriela, porque a Gabriela foi uma destas mulheres que estavam lá o ano passado, naquele momento da oração. Ela era uma dessas mulheres que não tinha
condição de engravidar, humanamente falando. Mas foi lá que Jesus marcou a sua vida. Ela vai nos contar a sua história. E aí você vai descobrir que o tempo profético é real na vida daquele que crê. Vamos acompanhar a história de fé da Gabriela. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Meu nome é Gabriela Pereira de Assunção e na minha adolescência eu descobri um problema nos ovários que poderia aumentar para um problema no útero. E desde novinha o médico já falava que eu teria muito problema para engravidar e era possível que eu não conseguisse engravidar. Na adolescência, a gente não pensa tanto nisso, mas depois que a gente casa, a pressão fica muito grande. E eu sempre tive sonho de ser mãe, sempre. E aí, porque tem aqueles passos, né? Quando você não está namorando, as pessoas te perguntam, quando você vai arrumar um namorado? Quando você está namorando, as pessoas te perguntam, quando você vai casar? E o próximo passo, quando você casa, quando você vai ter filho? Então, quando você casa, a cobrança aumenta. E aí as pessoas ficavam, e aí, quando é que você vai ter filho? Casei em 2019. E as pessoas falavam, mas quando você vai ter filho? Quando você vai ter filho? E eu já sabendo, desde a minha adolescência, que eu teria esse problema, quando eu casei, eu chorava sempre. Porque eu sabia que ia ser difícil ou que seria impossível. Quando alguém perguntava, eu tentava disfarçar. Não, mas por enquanto acho que não, vamos deixar um pouquinho mais pra frente. Mas no meu coração eu tinha aquele desejo. Só que o medo de não acontecer, às vezes falava pra gente falar pras pessoas, calma, vai acontecer, mas agora não, por conta do medo de não acontecer. Eu comecei a fazer tratamento para engravidar. Comecei a fazer tratamento, pelas formas naturais o bebê não veio, falei, vamos começar a fazer um tratamento. Fui no médico, comecei a fazer um tratamento. Só que a gente chega uma hora que a gente cansa. Que a gente fala, eu não quero mais tomar remédio. Eu não quero mais fazer tratamento. Eu quero que aconteça da forma que o Deus proporcionar. E aí eu desisti do tratamento. E um pouco antes, eu casei em 2019, em 2020 eu fui para Brasília com meu esposo. E eu pedi o Bernardo para Deus. Eu falei, Senhor, eu quero um filho. Era meu sonho ter um filho. Eu falei, eu quero um filho. E aí, quase no término já da convenção, o missionário Moisés chamou lá na frente todas as mulheres que tinham vontade de engravidar e que não conseguiam, ou que eram estéril, ou que tinham dificuldade para engravidar. E eu saí correndo do meu lugar e já fui lá na frente chorando, porque era meu sonho. Fui lá na frente, aí a pastora Adriana colocou a mão na minha barriga, ele pediu para cada pastora colocar a mão na barriga de uma mulher. E a pastora Adriana colocou a mão na minha barriga, orou. E aí no final da oração, o missionário Moisés falou que no próximo ano a gente só ia voltar para agradecer. Voltamos para casa, ao decorrer do ano a gente se desespera, porque a gente começa a perguntar, Deus, mas o Senhor me prometeu. O nosso coração humano, a gente é falha, a gente é pecador, a gente começa a pensar inúmeras coisas. E aí a gente se desespera, no outro dia a gente está super esperançosa, no outro a gente já está triste, porque parece que a promessa não vem. Mas eu estava crendo, o missionário falou, no próximo ano vocês vão voltar para agradecer. Perto de chegar os dias de ir para a convenção, eu comecei a sentir muita dor na barriga. Só que eu não tinha nenhum sintoma de gravidez. E eu já tinha parado de tomar os meus remédios. Eu não tinha nenhum sintoma de gravidez. Para mim não era nada. Falei, vou voltar a tomar o remédio para poder parar essa dor. Só que esse remédio tem um protocolo. Toda vez que você toma esse remédio, você tem que fazer um exame de gravidez para você tomar, para não ser nenhum risco se a pessoa estiver grávida. Ok. Falei, vou comprar o remédio. Comprei o remédio, comprei o exame. Durante uma semana, o remédio e o exame ficaram sumidos. Eles desapareceram dentro da minha casa. Desapareceram. Eu fui encontrar esse remédio 2 dias antes de ir para Brasília. Fiz o teste, deu negativo. Não estava grávida. Tomei o meu remédio e fui dormir. 4 horas da manhã eu acordei. Estava passando mal,
Acordei. Eu tava tão... Pra você ver como eu tava tão desesperançosa, que eu pensava que aquilo não ia acontecer, eu peguei e deixei aquele teste em cima da pia do banheiro da minha casa, fui dormir. Quando eu acordei 4 horas da manhã, os testes estavam positivos. Só que o teste tinha dado negativo à noite. Eu não conseguia acreditar. O teste negativo, quando eu olho 4 horas da manhã, o teste positivo. Aí, eu comecei a tentar burlar os meus pensamentos. Eu falei, não, isso aqui é outro tipo de teste. Tem um outro teste chamado teste de ovulação, que eu também fazia esse teste. Toda mulher que tem muita vontade de engravidar, ela tenta todos os métodos, né? Isso, fazia sempre esse teste para saber se estava tudo ok, para saber se eu ia conseguir engravidar. E na minha cabeça eu comecei assim, não, esse não é um teste de gravidez, isso aqui é um teste de ovulação. Quando eu voltei para minha casa, eu nem passei na casa da minha mãe, eu sempre passo na casa da minha mãe. Coloquei o carro na garagem e fui direto para minha casa. Aí ela já começou a me ligar, filha, o que aconteceu? Você tá bem? Por que você não passou aqui? O que tá acontecendo? Falei, calma mãe, eu já vou aí. Quando eu olho, que eu faço os testes, os 5 testes subindo positivo, na mesma hora. Gente, foi surreal, assim. Eu comecei a andar pela casa, eu falei, obrigado Deus. Aí eu falei assim para Deus, mas e agora o que eu faço? Eu nunca passei dessa fase. Porque toda vez era negativo, então eu nunca tinha passado da fase do teste. Sempre era negativo. E lá na igreja, eu tinha montado um grupo com algumas meninas que também tinham desejo de engravidar e não conseguiam. E todo mês a gente tinha um encontro. Esse encontro a gente orava junto, a gente lia a palavra, a gente comia alguma coisa junto e a gente se presenteava com coisas de bebê, para ser um ato profético na vida da outra. E aí, então, eu já tinha algumas coisinhas em casa. Montei uma caixa e fui fazer uma surpresa para minha mãe. Fiz surpresa para cada um da minha família. Esse dia que eu descobri que eu estava grávida, era um dia antes de ir para Brasília. Um dia antes da convenção. E o missionário tinha falado que nós íamos voltar para agradecer. Então, assim, Deus fez tudo perfeito. Ele me fez descobrir que eu estava grávida um dia antes, para eu chegar lá com a minha bênção já no meu ventre. Então, assim, foi tudo muito extraordinário. Muito, assim, como dizer, as coisas de Deus não é pra gente entender, pra gente viver, né? Então, foi tudo muito extraordinário na minha vida. Então, assim, eu não tenho nem como agradecer. Tudo foi muito perfeito. Eu achava que eu não ia conseguir. Eu achava que eu não conseguiria ser mãe. Eu achava que eu não ia passar da fase do teste negativo. Então, assim, eu só tenho que agradecer. E falar para as pessoas, testemunhar, para as pessoas não desistirem do seu sonho. Não desistir. Deus, ele pode realizar infinitamente mais daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente sonha. Às vezes, nosso sonho é tão pequenininho e Deus quer fazer infinitamente mais na nossa vida. Viu aí a história da Gabriela? Jesus agindo, o poder de Deus agindo. A Casa da Bênção crê na palavra profética liberada nos seus altares. Que você possa também continuar crendo e que você possa ter a oportunidade de estar conosco numa de nossas reuniões de fé e também receber o seu milagre. Tá bom? Mas eu quero trazer o Antônio Carlos Palaroni, nosso bispo lá de Santos, Baixada Santista, nossos estúdios número 2, e agora é ele quem chega e fala com você que está em casa. Bispo Palaroni, muito boa noite. Boa noite, pastor Ivaí. Tudo bem? Família abençoada. Que bom ter você aqui dentro de Cristo, a verdade que liberta. Boa noite para você de Manaus. Boa noite para você que está agora em Brasília, no Distrito Federal. Com a gente aqui, RBI Cristo, a verdade que liberta. A verdade que liberta, a única que tem o poder de trazer libertação à vida do ser humano. Há muitas religiões, mas elas não garantem libertação, não prometem libertação. Só Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bem, essa é a proposta da nossa programação aqui pela RBI, todas as noites das 19 até as 20 horas. Sempre contando uma história, sempre contando um relato, sempre trazendo pessoas
que tiveram uma experiência com o sobrenatural. Sempre trazemos aqui pessoas que pouca gente, ou quase ninguém, ou ninguém, acreditava que ela podia se safar da situação em que ela estava. Que ela podia virar as costas para o vício um dia, que ela podia voltar a prosperar, que essa enfermidade que desafiou tanto a ciência e a medicina pudesse ser curada. Mas nós estamos mostrando para você o Deus do impossível. Quando nós nos reunimos no templo da Igreja Casa da Bênção, é para milagres como esses que nós oramos. É para milagres como este que nós incentivamos a sua fé. Ela é capaz de mover para o sobrenatural. Bem, hoje a gente está trazendo aqui o Expedito. O Expedito aqui dentro de Cristo, a verdade que liberta. O Expedito se envolveu com o alcoolismo aos 18 anos, mas ele se aprofundou tanto no alcoolismo, gente, ele não trabalhava, e depois o Expedito começou a trabalhar, sabe para quê? Não é para comprar comida, não era para pagar aluguel, não era para realizar um sonho, ele começou a trabalhar para pagar a bebida. Só para isso, vou trabalhar para pagar minha bebida. Não é? E com isso, o Expedito foi se afundando, se atolando. Né? Quando ele ficava nervoso, embriagado, quebrava tudo dentro de casa. 3 vezes foi internado numa clínica na tentativa de recuperação. Mas o Expedito, ele encontrou Jesus, ele encontrou o poder de Deus, e ele vai contar para nós essa grande experiência que ele obteve na sua vida. Ninguém dava nada pelo Expedito, não. Ninguém acreditava nesse cara. Mas, quando busca a Deus, as coisas acontecem. Vamos lá, Expedito, conta pra gente aí. Alimenta a fé desse povo do Brasil para também buscar a Deus. Meu nome é Expedito Luiz da Silva. Eu comecei a beber com 18 anos. Então, na minha casa era com meus irmãos, né? Era uma tribulação muito louca, muito violenta, né? E eu, por conta da bebida, não conseguia mais trabalhar, né? Jovem, né? Mas não queria mais trabalhar. Meu negócio era só beber e ruaça, né? E então eu passei a trabalhar, mas mesmo assim bebendo bastante. Eu bebia, mas eu tinha que estar naquele serviço por conta para me manter, né? Aquele vício. Que bebida o senhor bebia? Eu bebia tudo. Cachaça, cerveja, misturava tudo. Eu misturava tudo. Chegava a cair. E ao passar do tempo, eu vim, essa bebedeira toda já era lá onde eu nasci, né? No Rio Grande do Norte. Mas daí eu vim para São Paulo e continuou do mesmo jeito, a bebedeira. Mais dinheiro, mais bebida. Eu era um bebo nojento, eu na rua eu era bom, com os amigos. Mas na casa eu era um demônio. Não era bom. Brigava com meus irmãos, brigava com todo mundo. Quem eu visse na frente, quebrava a televisão. Né? Então eu não era bom. Tive internado até em casas psiquiátricas. Eu tive internado por um tempo, tomava remédio controlado. Por 3 vezes eu fui internado. O que acontece? A partir dessas 3 vezes que eu fui internado, eu perdi o emprego, fiquei gastando mais ou menos por 2 anos. Quando acabou o dinheiro, eu tive que vender um terreno para me manter o vício e manter a minha casa, né? Só eu não era da igreja, a minha mulher era da igreja, mas buscou muito por mim. Ela buscou, mas eu não queria saber de igreja. O meu negócio era bebida. Eu não falava em pastor para mim era tudo ladrão. Então eu não dava muita bola. Com o tempo, eu ouvia dos amigos que já esteve
na bebida que saíram fora. Ah, vai para uma igreja, vai para uma igreja. Aí eu falei, eu acho que eu vou pensar. Pela última vez que eu tive internado, completando a terceira vez, eu falei, eu vou tentar. Mas eu vou tentar mais uma vez beber. Aí foi quando eu bebi durante uma noite, aí começou por muito sangue pelo nariz. Aí eu falei, eu vou para a igreja. Até a minha mulher brincou comigo assim. Eu tomei um banho, me troquei, ela falou assim, se trocasse, você anda sujo, de barro na rua aí, pra que se trocar aí bonitão desse jeito? Pra porta do boteco. Eu vou para uma igreja. Ela falou, duvido. Eu duvido. Só ela acreditava que eu voltava. Só ela acreditava que eu ia para a igreja. Na sexta-feira eu fui para a igreja. No domingo eu fui para a igreja. Sexta e domingo, o culto. Faz mais de 12 anos. Nunca mais eu deixei de ir na igreja Casa da Bênção. A partir daquela sexta-feira, nunca mais coloquei mais um pingo de álcool na boca. Até hoje, a minha família é da igreja, né? Eu posso dizer que hoje eu sou feliz. E graças a Deus, eu agradeço a todos os dirigentes da Casa da Bênção, aonde eu convivo ali, né? Eu agradeço demais por sempre estar se empenhando para mim. Estar na igreja, eles davam conselho e eu nunca dava bola para o que eles estavam falando. Mas graças a Deus, hoje, eu sou feliz. A minha família junto comigo e só tenho a agradecer. Muito bem. Essa é a história do Expedito. Não sei se você está num buraco como esse. Se tem alguém da sua família numa situação como essa. Ou talvez até pior do que isso. Seja lá o nível que for, nós sabemos que quando o ser humano abre o seu coração para Deus, não há nada impossível, gente. Não há nada impossível. É fato que muita gente jamais poderia contar uma história de libertação do Expedito. Toda a situação era contrária, minha gente. Todos os recursos naturais não deram resultado. Você está precisando ter uma experiência com Deus. Neste domingo agora, 9 horas da manhã, no templo da Igreja Casa da Bênção. Aqui em São Paulo, no Brás, na Avenida Celso Garcia, 1081, às 9 horas da manhã. Manhã do domingo sobrenatural. Vem orar com a gente. Num desses endereços que está passando aí no rodapé do seu televisor. 9 da manhã, também à noite, 18 horas. E se você está num bairro, numa cidade aqui do interior de São Paulo, e não passou o endereço, nós temos mais de 300 templos aqui no estado de São Paulo, mas não passou o endereço. Agora aí no WhatsApp, você diga a cidade onde você mora, né, e pede pelo endereço e pelo horário das nossas reuniões deste domingo, e a nossa equipe vai entrar em contato com você e vai te dar um endereço bem próximo da sua casa, tá bom? Eu vou estar em Santos, na rua Conselheiro Nébias, 324, 9 da manhã e também à noite, às 18 horas. Bem, esse é meu recado hoje para você. Acredite, não há nada impossível. Nós voltamos agora com o nosso estúdio número 1. É com vocês aí. E os pedidos não param de chegar. Todas as noites, você deve estar observando, nós sempre estamos trazendo aqui nomes e nomes e nomes que chegam até nós. Se você não teve a oportunidade ainda de enviar o seu pedido de oração, faça agora, 97529-4642. E você coloque o 011, por favor, é importante lembrarmos disso. 011-97529-4642. Através desse WhatsApp, você deixa conosco os nomes que
que serão incluídos no altar das orações. Vamos lá? Olá, como é que você está? Deus abençoe a sua vida. Uma excelente noite de bênção, de paz para você. Programa Cristo, a Verdade que Liberta, em mais um quadro, Meu Pedido no Altar das Orações. São centenas de pedidos diariamente. Faça como essas pessoas, entre em contato. O telefone da bênção está aí no rodapé do seu televisor. Entre em contato agora, porque com certeza vamos orar por todos aqueles que sofrem. Falou conosco o Valdinei Miranda, mora em Fortaleza, e ele pede oração pela saúde da mãe, pois tem diabetes, problemas no coração, está correndo risco de perder a visão. Valdinei, não tenha medo, porque o medo, infelizmente, trava, bloqueia. Mas confie em Deus. E só pelo fato de você entrar em contato conosco é sinal de que você quer ajuda. Jesus está olhando para você agora e Ele sabe do que vai no seu coração. A sua mãe, a sua família, seus parentes todos estão entregues nas mãos do Senhor Jesus. Confia nele e tudo Ele fará. Também entrou em contato conosco através do telefone da bênção a Maria da Silva Gouveia. Ela mora em Rio Preto, São Paulo, e ela pede oração pela vida dela e por toda a família. E ela diz assim: estou sofrendo há meses com insônia. Desde quando meu marido me deixou, não consigo dormir em paz. Maria, uma palavra especial do coração de Deus para você. Eu imagino a dor, o sofrimento de ser abandonada, rejeitada pelo próprio marido. Mas olha, não perca a esperança, porque se foi feita alguma obra de feitiçaria, de magia negra contra o teu casamento, Deus, o mais valente, vai amarrar todo o valentinho que tentou contra a sua casa. Não duvide, creia, porque o poder do milagre, Jesus é a verdade que liberta. Ele vai entrar na tua casa, no teu casamento e desfazer qualquer perturbação em que área for. E eu sei, toma posse disso, que o seu marido vai voltar. Creia comigo, em nome do Senhor Jesus. Ande pela casa, profetize, orando, porque este demônio sairá de uma vez na autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Também pede oração a Dayana, ela mora em Guarulhos, e ela fala o seguinte: orem pela minha vida em geral, pelos meus filhos, porque a minha vida nunca dá certo. Eu preciso de um milagre de Deus para a minha vida ir para frente. Dayana, de fato há pessoas que estão amarradas em um cativeiro porque tudo o que faz não dá certo, não prospera, não avança. Até as coisas que pegam, sabe, objetos, quebram. Até a comida que faz não dá certo. São vidas amarradas. Mas quando nós oramos e clamamos ao Senhor, Deus entra com providência e o milagre acontece. Jesus é a verdade que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Toma posse, Dayana. Daqui a pouquinho vamos orar no altar das orações. Também pede oração Elizabeth Ferreira. Ela mora em São Paulo, capital, e ela pede oração pela restauração do casamento. E ela diz o seguinte: meu marido me deixou para viver com outra, através de uma obra de macumbaria para destruir o meu casamento. Ele tenta voltar para casa, mas não consegue, parecendo que tem algo amarrando ele a esta mulher. Orem pela vida dela e orem pelo meu casamento. Elizabeth, em nome de Jesus, eu sinto agora no meu coração de orar por você. Feche os seus olhos. Pai, onde quer que esteja esse marido, enfeitiçado, enlaçado e seduzido por espírito de pombagira, onde quer que ele esteja, que ele seja liberto. É o Senhor quem toca, é o Senhor quem opera. E o Senhor entra com providência, desfazendo toda a obra do inferno, através de roupas, de alimentos, até mesmo, quem sabe, de roupas íntimas, de coisas no momento do ato sexual, que linkou, que vinculou a alma deste marido amante. Em nome de Jesus, o Senhor é o Deus que quebra todas as cadeias, quebra toda maldição, e que este marido possa enxergar. Pai, só o Senhor pode fazê-lo abrir os olhos espirituais e ver o que está acontecendo, que ele possa voltar para casa
e que essa esposa receba o milagre, que Elizabeth receba a restituição do casamento e da família agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Elizabeth, eu sinto Deus aqui e eu sei que você vai orar conosco de novo no altar das orações, mas desde já, profetiza e declare que o seu marido é do Senhor Jesus. E para fechar com chave de ouro nesta noite, entrou em contato conosco a Ana Cláudia. Ela mora no Maranhão e ela fala o seguinte: eu peço oração por minha vida e fortalecimento espiritual pelos meus filhos, para que cresçam na presença do Senhor, e pela vida de Juliane, para voltar à presença do Pai e se firmar e largar todo tipo de vício do álcool. Ana Cláudia, o seu pedido, como de todos, estão conosco no altar das orações. Creia que o vício do álcool será arrancado dela. Creia que a sua casa, que os seus filhos vão crescer na presença de Deus. E quem desviou vai voltar. Quem não é de casa vai sair. E quem saiu, em nome de Jesus, Deus vai fazer voltar. E você vai declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus te abençoe e daqui a pouquinho vamos orar juntos no altar das orações. E eu quero agora convidar você para receber a oração do apóstolo Jair de Oliveira, o apóstolo do Brasil, o homem que Deus tem usado para, através da oração da fé, libertar, curar e abençoar vidas em todo o território nacional. Oremos a Deus. Em tempos de guerra, esforça-se para buscar a paz. Em tempos de aflição, um ombro amigo. E em meio às adversidades, buscamos Deus através da oração. Pare um instante e ore com o apóstolo Jair de Oliveira e sua equipe. Tenha calma, tudo isso irá passar. Eterno e poderoso Deus, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos pelo dia que passou, pois o Senhor é que doa e preserva as nossas vidas que são tão frágeis. Obrigado, Pai, pela noite que estamos vivendo, após um dia de trabalho, de tantos afazeres. A tua boa mão nos conduziu e nos guiou até aqui. Agora, Pai, olhai para os milhares que oram conosco, alguns com joelhos dobrados, outros num gesto de fé, colocam a mão sobre o televisor, outros apanham fotografias, peças de roupa, que faz lembrar um ente querido. Ó, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, manifestai em teu poder sobre a vida de cada telespectador. Onde houver um poder maligno, uma perturbação, nós ordenamos a esses poderes do mal, a esses espíritos de enfermidades, de opressão, de amarração, que saiam, que batam em retirada e que haja libertação, que haja o milagre da saúde sobre os enfermos. Eu abençoo estes que mandaram mensagens de texto, relataram problemas difíceis para os homens, porém fáceis, possíveis para o Senhor. Que onde estiverem, sintam e recebam o toque do teu poder e haja um milagre na vida de cada um. Abençoe este lar, esta família, com a paz, com o amor, com a união, com a felicidade. Nós os abençoamos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, ponto final no programa. Um grande abraço a todos. Amanhã, se Deus quiser, um novo dia e um novo encontro. Até lá, na paz de Cristo. O tempo passou tão rápido e é a hora de nos despedirmos. Mas não fique triste. Amanhã nos encontraremos novamente.